Aviso, só ressaltando que esse vídeo obviamente é de terror e pode ter algumas cenas um tanto quanto desconfortáveis. Então caso você se impressione fácil ou apenas não gosta de terror, eu recomendo que você não veja esse vídeo. Eu nunca entendi a obsessão da internet em transformar todos os tipos de mídia em algo de terror. E a verdade é que essa tendência não é uma novidade. A diferença é que com o tempo passou de algo para assustar crianças na internet para algo mais próximo de uma expressão artística, algo mais trabalhado e um pouco mais respeitado. Quer dizer, nem todos. Sim, essa imagem e algumas outras que são memes surgiram de um analog horror. Enfim, deixando essa besteira de lado, tudo isso para chegar no ponto que transformaram Alice no País das Maravilhas em um analog horror. E ficou muito bom. Pra você que não conhece, Alice no País das Maravilhas teve a sua primeira edição publicada em 1865 e depois virou quase todo tipo de mídia. Animação, filme, jogo, esse último me dá uma forte nostalgia inclusive. Mas como o objetivo do vídeo não é contar a história original, eu vou resumir ela bastante, só pra quem não conhece a história não ficar completamente perdido ao decorrer do vídeo. Alice é uma menina que após seguir um coelho, acaba caindo num buraco de coelho e indo parar no dito País das Maravilhas. O filme conta sua trajetória para tentar voltar para casa, com inúmeros personagens caricatos e conceitos em ambientes bem surrealistas. E bom, é basicamente isso que você precisa saber para entender o vídeo. Não tem nada muito complexo sobre a história ou sobre os personagens em si. Enfim, vamos assistir logo Alice in Dreams, criado por XP Gold. A animação começa com a visão de dentro de um buraco no chão, uma toca de coelho. Alice caminha pela floresta e logo depois cai nessa toca. Caindo, vemos diversos objetos que remetem a outros personagens da obra, inclusive alguns desenhados em cartas de baralho. Quando o foco retorna a Alice, é possível notar que tem algo em seu rosto. Uma máscara de coelho. Sobre o ambiente, ele é um pouco mais psicodélico. Mas o que mais me desconcerta é o som. Um tic-tac incessante de um relógio, um ruído baixo no fundo e algumas notas soltas por aí. Notas que parecem ser de piano ou de xilofone, em completa desarmonia. Um coelho aparece e então ele segue para a porta que antes havia aparecido. Alice caminha atrás dele, porém, o movimento é completamente arrastado e esquisito. E a soma disso tudo, mais a máscara cobrindo seu rosto, deixa a cena bastante desconfortável. O óbvio seria Alice entrar na porta e seguir o coelho, porém ela apenas nos encara. Seu rosto é completamente inexpressivo. O vídeo dá um corte bruto e aparece a seguinte tela: lobotomia. E aqui vem uma breve explicação. Lobotomia era uma espécie de cirurgia que acontecia dentre os anos 30 até os anos 70, onde basicamente dois objetos afiados eram penetrados no crânio do paciente, através dos olhos ou de algum outro orifício feito. O objetivo dessa cirurgia era cortar a ligação entre os lobos frontais e o resto do cérebro. Sim, essa cirurgia era algo meio sem detalhamento mesmo e meio bruto até. O objetivo dessa cirurgia era tratar os pacientes com transtornos mentais de todos os tipos, ou até as pessoas que eles achavam que tinham algum tipo de transtorno, sendo que muitas vezes não tinham. Essa cirurgia obviamente tinha uma taxa de sucesso baixíssima. No vídeo, ocorre a demonstração de como é a execução desse processo, e de uma forma um tanto quanto desconfortável.
Mais uma vez a cena dá um corte brusco e dessa vez é para um zoom nos olhos de Alice. Ok, eu acho que isso quer nos dizer alguma coisa. Continuando, aparece os seguintes personagens, tanto quanto bizarro, e de novo aparece o coelho que havia aparecido mais cedo. Alice é transportada para esse lugar, que, além de parecer completamente artificial, as flores nos observam. Eu não estou caindo no vazio. Por que ainda tenho que tomar essas pílulas? Eu não estou louco. Calma lá, que foi muita coisa bizarra de uma vez só. Primeiro apareceu esse rosto que eu particularmente não consegui identificar a semelhança com nenhum personagem de Alice. Apenas os cílios que me lembraram um pouco do Chapeleiro Louco, mas não acho que seja. O miado de gato surge e com o tempo ele vai ficando cada vez mais intenso. E aí aparece o personagem, o grande gato risonho. Esse é um dos personagens mais enigmáticos de Alice no País das Maravilhas, e eu lembro que quando eu era pequeno eu até tinha um certo medo dele. Ele não é uma figura maligna, mas é um tanto quanto sarcástico e misterioso. Porém aqui, o sorriso dele tá só um pouquinho maior do que o normal. O bichão virou Trollface. O foco volta para Alice e, a julgar por ela ter forçado suas pálpebras, a situação com o gato estressou ela. A partir daqui acontece tudo meio rápido. Aparece esse inseto humanoide, que possivelmente seria Absolem, mas eu não tenho certeza. Só sei que ele manda muito bem na sonoridade. Alice literalmente perde a sua cor e isso aí acontece. Quando seu rosto é reintegrado a ela, então aparece o que eu julgo ser a releitura da Rainha Vermelha. O foco vai a ela e ela sorri da mesma forma bizarra que o gato sorriu. Alice acorda e vemos o lugar que ela esteve esse tempo todo. Um quarto branco. Mas não há do que se preocupar. O pesadelo já acabou. Alice in Dreams é um dos meus vídeos favoritos de terror da internet. A forma como ele explora o surrealismo de um sonho, ou melhor, de um pesadelo, combina muito não só com Alice no País das Maravilhas, mas também com a estética de terror. O vídeo tem muitos elementos de uma estética chamada Dreamcore. Uma estética da internet que, como o próprio nome diz, busca representar o surrealismo dos sonhos e algumas vezes a incerteza dos pesadelos. O principal momento que fica clara a inspiração nessa estética é o momento onde aparecem as flores com olhos, algo que é muito comum no Dreamcore. E eu acredito que o principal objetivo delas estarem nesse vídeo é para passar a sensação de estar sendo observado. Falando sobre a história do vídeo, esse, diferente da maioria dos analog horrors, não tem um ARG por trás ou um monte de segredos escondidos no vídeo. Vai ver, eles estão tão escondidos que eu não achei. Mas enfim, o objetivo desse vídeo creio eu que seja a parte visual e a desconstrução de uma história e de personagens já conhecidos, em algo mais bizarro do que eles eram para ser originalmente. O início do vídeo é relativamente calmo e, dependendo da ótica, é até tranquilizante. Para mim, o desconforto começa quando os sons estranhos começam e a animação tem esses movimentos meio errôneos, esses movimentos que, sabe, são desumanos, literalmente. A história claramente se baseia na parte onde o vídeo começa a ficar mais assustador, a parte da lobotomia. Logo depois de mostrar como esse processo é, dá um zoom nos olhos de Alice, o que deixa claro o que aconteceu com ela. A paciente passou por esse procedimento e o que vemos é o estado que sua mente se encontra após isso. Porque ainda tenho que tomar essas pílulas ou eu não estou louca? Essa frase mostra que Alice passa por um tratamento de alguma doença mental, e o final do vídeo mostra ela acordando em um quarto branco. Quarto esse que popularmente é conhecido por ficar em hospícios. Por mais claro que isso esteja, ainda é só uma teoria.
Ou era pra ser. Porém, abrindo a descrição do vídeo, nos deparamos com a seguinte frase que conclui e confirma a teoria. Abre aspas. A paciente foi aprovada para realizar a lobotomia. O que, por fim, vindo diretamente do próprio criador, finaliza a história por aqui. E essa é a conclusão de Alice in Dreams. Um ótimo analog horror feito por XP Gold. Porém, talvez esse pesadelo ainda não tenha chegado ao fim.